podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um episódio do podcast de modo geral. Episódio 63, com a presença especial do nosso convidado, Renato Parada, um fotógrafo de mão cheia, um olhar extremamente sensível, singular, que vem capturando já há muitos anos, fazendo portrês de escritoras e escritores brasileiros contemporâneos. Também a nossa colunista convidada, Mariana Paiva, e muito feliz pela presença também de André Charnobay, dono de uma das vozes narrativas mais singulares e que pode ser comprovado nesse magnífico trabalho dele recente, O Sensual Adulto, que confesso de público, e ele sabe disso, não terminei de ler, estou na metade ainda, mas já utilizo nas minhas oficinas há um tempo como exemplo de uma voz singular e destemida, que tem muito a nos ensinar, como, de resto, é todo o trabalho de André Charnobay, o nosso Cardoso. Como é de praxe a gente começar o primeiro bloco falando do que eventualmente tenha nos incomodado, eu hoje proponho começarmos por você, Mariana. O que chamou a sua atenção nos últimos dias? Seja bem-vinda. Olá. Nos últimos dias me chamou muitíssimo a atenção a campanha, a intensificação da campanha na televisão, do governo federal e do Ministério da Educação, da reforma do ensino médio, que é alguma coisa muito complicada quando a gente pensa no país que a gente está construindo para o futuro também, na educação dos jovens, porque é uma educação completamente voltada para a questão profissional, para a questão mercadológica, e que deixa de lado alguns aspectos muito importantes, que são os aspectos que conduzem à reflexão, à formação de um senso crítico, a possibilidade realmente de pensar. A gente deixa de ter essas possibilidades ou passa a ter uma ênfase maior no que pode gerar uma empregabilidade no futuro. Como a gente sabe que é um projeto, na verdade, muito antigo, em voga no Brasil, a gente já teve momentos em que isso foi mais e menos presente, né, na educação, mas a gente não estava vindo de um momento em que isso era muito presente, então também essa coisa de entender que a educação ela deve atender a uma empregabilidade futura, isso ser o foco maior de todo o ensino de um país, o foco do ensino médio, claro, o emprego é uma questão importante, mas também é muito importante a educação e formar o pensamento crítico. A gente precisa disso, o país precisa disso, então essa reforma do ensino médio é uma coisa assim que me incomoda demais. Eu acho que a gente tem muito a perder com ela. Claro, o emprego é muito bom, todo mundo quer emprego, mas também todo mundo precisa pensar. Esse pensamento utilitarista não é alguma coisa que pode ajudar a nossa educação, não. Perfeito, Mariana. Vocês sabem que o que me chamou a atenção esta semana foi que a 13ª turma do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo confirmou a sentença da primeira instância que manteve a demissão por justa causa de uma auxiliar de limpeza que não quis se vacinar contra a Covid-19. A decisão foi confirmada e eu acho que ela é emblemática porque ela consolida no plano dos tribunais uma jurisprudência, não é? Que é o entendimento aí de que a coletividade ela pesa mais do que o direito do trabalhador. O que eu acho curioso é que, de certa forma, essa é uma decisão fácil de ser tomada, entre aspas, porque ela diz respeito a alguém que vem da classe trabalhadora. Eu fico imaginando que fica bem mais complexo e seria um caso bem mais difícil de julgar quando você considerar, por exemplo, pessoas de funções mais qualificadas e melhor remuneradas, como seria o controle como seria essa obrigatoriedade. Meu caro André, o que chamou a atenção de você nos últimos dias? Seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, é sempre uma alegria
Cara, todas essas coisas que foram comentadas até agora chamaram muito minha atenção, né? São temas também que são muito caros para mim. Agora, eu tenho, durante essa pandemia, oscilado entre dois modos básicos de atuação no mundo, que é ou eu consumo todas as notícias de todas as esferas possíveis de maneira muito voraz e passo o dia inteiro lendo e vou atrás de mais e mais e mais assuntos, né? Por exemplo, também assim, desvelando em várias camadas daquele assunto específico. A questão, por exemplo, da pandemia especificamente, que no momento, assim, o momento que a gente fala é variação delta, né, e a vacinação no mundo inteiro. Tinha uma coisa que estava me interessando muito, que era a Indonésia, porque a Indonésia tinha se proposto a vacinar primeiro os seus cidadãos em idade ativa, galera de 20 a 40 anos que está trabalhando e tal, e eu, na época, pensei, cara, eu, leigo, né, mas assim, com algumas informações colhidas ao longo desses meses, ano e pouquinho aí de pandemia, pensei que seria uma coisa inteligente, afinal de contas, está protegendo as pessoas que estão circulando, elas que estão levando o vírus. As pessoas que estão em casa, elas não estão circulando, então elas não são potencial transmissor do vírus. Sei lá, pensei isso e talvez o governo da Indonésia pensou a mesma coisa. E aí passou esse tempo todo e eu não tinha mais visto muitas notícias da Indonésia e eu fui atrás e eu vi que na Indonésia está um desastre. Na Indonésia está morrendo atualmente mais ou menos 1.500 pessoas por dia. E a Indonésia é um país de 270 milhões de pessoas. Eu não sabia que era tão populoso a Indonésia. 270 milhões de pessoas na Indonésia. A questão toda é a seguinte. Lá eles conseguiram, nesses 6 meses desde que começou a vacinação, mais ou menos, vacinar 5% da população. A gente, por mais que a gente esteja patinando, a gente vacinou quase 50% com uma dose, e por volta de 15, pouquinho menos, pouquinho mais, eu não lembro exatamente do número, 16, com 2 doses ou dose única, né? Então, os cenários são muito diferentes. Mas eu estava muito curioso porque eu pensei, na Indonésia, pode ser que seja aprovada uma tese, só que não dá para aprovar essa tese, porque os caras só vacinaram 5% nesse tempo todo. Eles não fizeram praticamente nada, na verdade, para conter a pandemia. Pelo contrário, lá teve um feriado do calendário religioso muçulmano, muito importante, cujo nome agora não me lembro. Esse feriado específico também proporcionou muitas aglomerações e pessoas de várias famílias grandes se encontrando e tal. Isso aí a gente sabe, né, que é o principal foco de transmissão, são esses encontros relativamente pequenos, né, enfim. Eu estava muito interessado nisso e não deu para fazer essa comparação entre como seria a resposta dos países que vacinaram primeiro as pessoas mais velhas ou as pessoas com comorbidades e tal, e depois a população mais jovem. E como seria a resposta de um país que fez o contrário. Só que eles não fizeram. Então não tem essa base de comparação. E aí isso também é importante pela questão das vacinas. Se fala muito sobre efetividade, eficácia, eficiência, e essas 3 palavras que mais ou menos são sinônimos no mundo científico, elas querem dizer coisas muito particulares. E isso faz muita diferença na hora de interpretar esses resultados. E aí, no fim das contas, o que eu sei sobre vacina hoje, em comparação ao que eu sabia quando eu elaborei esse raciocínio inicialmente, é que as vacinas, em geral, elas servem muito mais para evitar quadros graves e mortes, e não tanto para evitar a transmissão. Algumas também, elas evitam a transmissão, reduzem a transmissão em maior e menor escala, mas nenhuma elimina, né? Esse entendimento é muito difícil de passar, né? E aí, para ter esse entendimento, eu acho que passa um pouco pela Trícia Mariana, que a escola precisa te ensinar a pensar. E aí eu penso que talvez a reforma do ensino médio não seja de todo ruim, mas essa reforma especificamente, com certeza. Porque essa reforma, ela está tirando ainda mais esse espaço de fornecer conhecimento para um cérebro de informação, né? E dar espaço e oportunidades para esses vários indivíduos em formação interagirem, trocarem ideias, e aí sim, aprender a conviver em sociedade e aprender a pensar. Mas essa reforma, com certeza, não está visando isso, e está visando, claro, só criar novas pecinhas para trocar na grande engrenagem do capitalismo, né? Renato, meu caro amigo, você é um homem muito da espiritualidade. Você tem uma relação forte com o budismo. O que chamou a atenção de você, meu caro amigo, nos últimos dias? Paulo, obrigado pelo convite, muito legal aqui, sempre bom falar com você. E é muita coisa, né? Sei lá, solidão é uma questão, né? Dinheiro é uma questão, profissão é uma questão, afetividade, relações, isolamento. Isso nos melhores dos casos. Isso numa pessoa que, nos melhores dos casos, pessoa que não teve uma doença grave, perda de parente, luto. Mas para ser sincero contigo,
Essas questões de, por exemplo, vamos pegar uma dela, de isolamento durante a pandemia, eu já tive momentos na minha vida que eu sofri muito mais e me senti muito mais isolado do que o isolamento na pandemia. Que aí entra as questões individuais e históricas de cada pessoa, né? Cada momento da vida, a idade. Então, se a gente for pegar o tópico, sei lá, isolamento, solidão, eu tive um momento, eu já sofri muito mais e por mais tempo do que na pandemia, o que é meio estranho de falar, porque na pandemia teve mas é como se eu já tivesse lidado com ela um tempo atrás na minha vida, assim. De nós 4 aqui, você é o único que precisa sair de casa, efetivamente, para trabalhar, porque você precisa fotografar, você precisa se deslocar. Como você manejou? Como isso foi para você nesse período? Isso foi uma novidade muito grande, porque isso eu já percebi antes, assim, que eu vi que meu bem-estar é muito atrelado ao outro. Eu dependo muito das outras pessoas, assim. E eu funciono nessa minha profissão bem, porque a minha profissão ela me empurra, né, para encontrar pessoas. Eu já fui muito mais tímido antes, tal. Eu percebi com o tempo como isso era bom para mim, assim. E como o meu bem-estar era dependente da energia de outras pessoas. Sei lá, um dia eu estava desanimado, triste, aí eu tenho que sair. Eu não queria, mas eu tenho que sair. E aí, às vezes, a outra pessoa me coloca para cima. Eu percebi muito isso, assim, como a gente é dependente dos amigos, das pessoas, dos desconhecidos, das pessoas da rua, pessoa da portaria, pessoa da padaria. Eu percebi muito isso, assim. Isso foi muito difícil. E eu acho que isso até desencadeou uma coisa que eu nunca tinha passado. Assim, porque eu nunca tive problema de depressão, assim, já tive momentos difíceis na minha vida, mas acho que nunca foi caracterizado, assim, como um problema sério de depressão, assim. E eu acho que eu percebi, assim, na pandemia eu tive uns 3 momentos, assim, que eu acredito que seja próximo do que uma pessoa que tem depressão sente, assim. Eu fiquei bem impressionado com isso e passou rápido. Tive a sorte de passar rápido, mas foi uma novidade, assim. Sim. E eu atrelo um pouco esse isolamento e tal. Voltando para a coisa que você perguntou recentemente, né? Eu ainda estou pensando muito sobre isso, assim. Tem me voltado muito, assim, essas questões, sabe? Como reagir diante disso, né? Então eu acho que agora, assim, tá vindo uma onda, assim, de muitas ideias sobre tudo isso que passou, então. Enfim, ficou um pouco abstrato, mas essa coisa, né, de relação com as pessoas, né, e teve isso, né, quando foi voltando, é uma reação de medo, né, porque antes eu tinha uma coisa, eu ficava empolgado e feliz e ia fotografar alguém, encontrar alguém, conversar com alguém, e aí teve essa repaginação, aí eu tive que fazer isso, será que eu vou fazer mesmo? Volto, não volto? É seguro, não é seguro? E aí você perde um pouco o prazer né? Você fica com medo. Falo muito, não falo, fico quieto. Muita novidade, né? Muita novidade. Porque fotografia é boa parte do processo, né? Você já tirou algumas fotos minhas e eu considero, assim, a experiência com você, se não a melhor experiência que eu tive nesse sentido, foi uma das melhores. Você tem essa coisa de conversar, você vai deixando a pessoa mais solta, e aí que você começa o seu trabalho. Fechamos aqui, então, o primeiro bloco do podcast, episódio 63, e vamos ao segundo, em que teremos mais chance, dentro de uma conversa mais solta e caótica, de conhecermos nosso convidado. Até! Podcast, de modo geral. Olá, retomando aqui o segundo bloco do podcast de modo geral. Queria, Renato, te perguntar uma coisa que para mim é uma curiosidade mesmo. Você fotografou grandes escritoras e grandes escritores
já nesses anos todos. O quanto você desvela e descobre do que é, digamos assim, essa dimensão da criatividade literária nessas sessões e nessas investigações? Eu lembro com um grande carinho, assim, uma vez que eu encontrei, fui fotografar o Boris Fausto. Acho que foi a primeira vez que eu fotografei ele, assim. E eu lembro que era um momento muito delicado. Ele tinha acabado de perder a esposa dele. Acho que era uma mulher que ele passou a vida toda, assim. Casamento de 40 anos e tal. E aí me veio essa informação, assim, olha, ele quase não... A gente vai ver se ele vai fazer ou não, porque ele acabou de passar por isso, tal. Então, é um momento muito difícil. Mas, enfim, vamos ver e tal. E eu também estava passando por um momento muito difícil, assim. Meu pai estava doente, né? Faleceu de câncer 10 anos atrás. E ele tinha acabado de descobrir a doença, assim. Então eram dois momentos diferentes, de pessoas de idade diferente e momentos difíceis. E, enfim, ele topou fazer a foto e eu fui até ele fazer a foto e tal. Esse foi um encontro legal, assim, a gente conversou. Tem uma foto que ele está na frente de uma árvore, e outra foto ele está de olho fechado. E aí, esse dia foi um dia especial, assim, porque ele é uma das coisas da fotografia, né, tipo, me proporcionar um momento desse, né, sentar lá e trocar algumas conversas, e ele falar sobre a experiência dele, eu falar sobre a minha. A mulher dele faleceu com a mesma doença que meu pai faleceu. E aí ele passando por luto, se dispôs a ser fotografado. Você acaba de lançar um álbum de portrês dos seus trabalhos desses anos todos. Eu queria que você já emendasse e falasse para nós como é essa experiência de se expor dessa maneira. Ô, Paulo, foi um aprendizado em tantos níveis isso, assim, porque muitas vezes eu faço fotos para as pessoas que estão lançando um livro, né? E eu sei que é um momento especial de cada um, né? Muito trabalho envolvido e tal. Mas agora que eu lancei o meu, assim, parece que eu estou entendendo pela primeira vez o que significa isso. E a energia que tantas pessoas diferentes te colocam numa coisa sua, assim. Eu fiquei muito tocado por isso, assim. A minha experiência como fotógrafo é uma coisa um pouco isolada, assim, um detalhe dentro de um... E foi muito interessante, assim, ganhar esse protagonismo, né? Várias pessoas opinando e fazendo o seu melhor e dando o seu trabalho para isso. E me renovou isso, né? Tipo, porque eu tenho olhado diferente, assim, quando eu vou fotografar uma pessoa agora, eu vejo diferente, assim, tipo, realmente especial, assim, né? Como é que foi ser fotografado pelo Renato Parada, André? Você que é um dos caras mais fotogênicos que eu conheço. Eu não acho, cara, mas as pessoas acham, né? Daí eu sou obrigado a concordar. Agora, cara, a Parada tem uma coisa sensacional, porque eu tinha um monte de ideias, né? Eu já fiz várias fotos com ele. Algumas vezes eu não morava ainda em São Paulo e eu vinha para São Paulo e ficava na casa do Renato, né? E aí a gente sempre acabava... Ele sempre fotografava uma que outra vez e tal. Então tem várias fases retratadas, assim, minhas. Mas essa aí, a última sessão de fotos que eu fiz com ele, que foi pro Sensual Adulto, eu queria botar uma fotinha na orelha, né? Foi interessante, porque eu tinha um monte de ideias, mas ele veio com várias outras. E as ideias dele eram muito melhores do que as minhas, claro, porque afinal de contas o profissional é ele, né? Eu sou o cara que escreve, é o cara que tira fotos, né? Eu já fui, inclusive, chamado algumas vezes na minha vida de o pior fotógrafo do mundo. Inclusive, num envio profissional, uma vez, em que eu quis fazer uma gentileza para uma amiga, que ela foi fazer uma reportagem no interior do Brasil, e eu consegui para ela esse freela, e ela, para retribuir, me botou de fotógrafo. Eu falei, eu não sei tirar foto, mas vamos lá e tal. E aí deu no que deu. Eu sou muito mau fotógrafo, né? Então, nessas coisas de visual aí, eu deixo com quem sabe. E, cara, nessas fotos, a gente saiu caminhando aqui pelo bairro, fez umas fotos aqui no meu apartamento, mas saiu caminhando pelo bairro. Aí ele fez um monte de foto louca, assim, tipo, entra aí nessa cabine de funcionamento, uma cabine amarela, assim, e tal. Eu tava com uma roupa de uma cor X, que dava um contraste. Eu nunca vi essas fotos, inclusive, né? Aí, de repente, tem uma igreja aqui perto de casa, super bonita. Ele, entra aí na igreja.
Cara, e ali na frente da igreja ele tirou algumas fotos minhas que ficaram muito sensacionais, apesar, assim, de ser totalmente fora do, digamos assim, do meu campo semântico visual, do que eu costumo ver como eu sou e como eu me projeto para os outros. Que é uma imagem que parece uma coisa da Renascença, um cardeal pintado, assim, é um perfil, tá no livro, né? É um perfil, eu tô com o cabelo mais comprido, meio encaracolado, parece os caracóis de Da Vinci ali, uma coisa rococó toda. Eu digo, cara, não parece nada comigo, parece filósofo grego, uma coisa assim, mas legal, sabe, que ele conseguiu evocar isso a partir dessa matéria-prima aqui. Eu tenho até uma certa dificuldade de me reconhecer em algumas delas. Eu olho assim, cara, na foto eu tô melhor do que eu sou. É uma questão do talento. Tudo bem, tem técnica envolvida, tem ajuste de cor, luz, não sei o quê, mas tem o olho, né? É o olho. E aí, ali tu vê. Quando tu vê o trabalho, como ele foi feito, né? Acompanhou os processos todos. E, de repente, ele é finalizado, tu vê que tem o artista ali por trás. E, cara, é muito legal. Mariana, você como eu e o André, você já teve banda, né? Isso me ocorreu agora. Tive uma banda de rock chamada Leite de Rosas. Eu era vocalista. A gente tinha músicas próprias. A gente tocava na época, era o principal reduto do rock em Salvador, que era o Calypso. Ficava lá no Rio Vermelho. E era onde as bandas alternativas todas se apresentavam, na realidade. Assim, era onde o Rio Vermelho sempre foi o lugar onde o rock baiano era mais forte. E aí eu tinha essa banda que nasceu bem de brincadeira, assim, porque eu e minha irmã, a gente gostava de brincar de show. A gente brincava de show na infância. E aí a gente, um dia brincando de show em casa, assim, falou, vem aí a banda, e aí meu microfone era o Leite de Rosas de minha mãe, sabe? Daí eu olhei e falei, Leite de Rosas! Aí, muitos anos depois, quando Flávia ganhou a guitarra, quando fez 15 anos, e com a recomendação de não invente banda, você vai ter uma guitarra, mas não quero banda. Ninguém queria banda. Só que aí a gente fez o quê? Uma banda. Aí a gente já marcou show, né? Enfim, já tinha agenda de show. E aí a gente tocava no Rio Vermelho. E era muito legal, assim, porque a gente fazia muito show, era muito divertido, éramos nós duas, Gabi, que é amiga da gente da vida inteira também, que era baixista, que inclusive o pai dela trabalhava com o Pissirico, a banda de pagode daqui. E aí, o primeiro baixo de Gabi era um baixo que tinha sido do Pissirico, da banda de pagode. Só que era um baixo enorme, de 6 cordas, e Gabi não sabia tocar um baixo tão grande. Ela arrancou 2 cordas do baixo e tocava assim. E um amigo que era o baterista, Theo. Então era isso, a gente teve essa banda por uns 3 ou 4 anos, era muito divertido, assim. A gente tocava... a gente tinha músicas próprias, que eram até conhecidinhas, assim, eu tenho várias pessoas que sabem cantar nossos hits, assim, é muito engraçado, até hoje tem gente que sabe cantar. E a gente tocava cover de Ramones, Smashing Pumpkins, um monte de coisa muito desencontrada, assim, Vanderbilt, né, a gente tocava Vanderbilt, né, loucamente, que a gente ama ele. Na minha adolescência tive uma banda cover de grunge, e era fantástico, assim. Roupa de flanela? Era tudo. E era uma das atividades que mais esvaziavam a cabeça de tudo. É impressionante, assim. Feito. E assim, você pode... eu acho que a melhor coisa é você pode ser ruim. Sabe, as pessoas falavam assim, mas vocês são ruins, a gente não sabe tocar não, viu? É tipo, isso é pra quê? Pra se divertir, pra ser bom, só isso, assim, entendeu? Então, quando grunge na época era isso, era 2 notas. É pra ser ruim, rei. É pra ser ruim. Não é pra ser bom, entendeu? Se for bom, você já não quer, você já dá aquela preguiça. Não, vamos ficar aqui ensaiando 3.000 anos. Não fica aqui ensaia, entendeu? Ensaia assim 2 vezes e vai, entendeu? Renato, você falando dessa sua experiência lançando um livro agora, e que é uma experiência nova também, de sair desse lugar, de ser sempre quem está ali fotografando e mostrando o outro. Aquilo que o André falou foi muito interessante, eu gostei disso, assim, porque ele disse que você vai, de alguma forma, enxergando o outro para além do que o outro se vê, né? Que eu acho que é um trabalho de um bom fotógrafo, uma boa fotógrafa consegue pegar isso, que é aquele outro que você mesmo não vê em você, mas que está ali presente. E essa experiência de transpor esse olhar e você ter, de repente, que ser o olhado, que ser o observado, para você que falou que é uma pessoa tímida, eu imagino o desafio disso,
Mas eu imagino também que para tudo isso você tenha se sustentado também na sua relação também com a leitura, né? Porque eu imagino que, bom, tendo esse contato, essa história de Boris Fausto que você contou, todos os escritores e escritoras que você fotografou, com certeza você também deve ter uma relação muito próxima com os livros, né? Muito, porque eu não queria ser fotógrafo, eu queria trabalhar com livro, eu queria ser editor de livro, eu queria talvez ser escritor. Assim. E você escreve? Muita gente fala que eu deveria escrever mais, tal, que eu acho que é um exercício incrível até para pensar, né? Um exercício incrível de você para e você está pensando sobre uma coisa, né? Que é uma coisa rara hoje em dia, assim, esse espaço, né? Mas minha relação com o livro é muito forte, assim. A fotografia veio bem depois. Quais foram os livros que seguraram suas pontas nesse tempo de pandemia e antes também? Um livro assim, que me segurou assim, no começo da pandemia, que eu não tinha lido, ele estava aqui faz tempo, eu peguei para ler, foi o Romance Luminoso, do Mário Levreiro, eu acho. Que é um livro... Ele é bem grande, assim. Ele tem umas 700 páginas, que 600 é sobre ele não conseguindo escrever o livro. No final tem 80 páginas, que é o livro que ele tinha que escrever, assim. Ele fala de tanta obviedade do dia dele, dele não conseguir fazer as coisas, dele não conseguir trabalhar, dele não conseguir sair na rua, dele não conseguir ir no encontro que ele tinha marcado. E aí ele tirar desse monte de coisa errada e ruim o material desse livro dele, dias dele, e coisas que ele que sustentam o dia dele, sei lá, um passarinho que ele viu, que vem tal hora, que posa no telhado, umas bobagens absurdas, assim, e coisa de horário, coisa de computador, e coisa de organizar programas no computador, um monte de bobagem, mas eu achei muito informativo, assim, e muito legal de ler no começo da pandemia, assim, que foi um momento mais assustador, assim, né? A leitura me sustentou desde sempre, né? Desde sempre. E foi uma coisa que moldou muito, né, minha carreira, né? Apesar de minha profissão como fotógrafo, ela demorou muito para acontecer, assim, eu tinha talvez 30 anos, 29, assim. Foi moldado por pessoas como o André, né? E inicialmente, assim, né, que eu tive a sorte de conhecer pela internet. E aí eu não entendi, assim, porque tinha esses caras que eles eram bem jovens, que eles gostavam de rock, um monte de coisa louca, de festa, mas eles gostavam de ler também. Isso me deixou, tipo... E aí foi tipo, o que essas pessoas... Eu odiava ler, não gostava de ler nada, mas o que esses caras na internet, tecnologia, por que eles gostam de ler? Por que eles gostam de ler? O que tem interessante? Eu li uns livros chatos, não quero ler. Eu lia 2 páginas que ia parar. E aí teve isso, né? Tive a sorte de topar com esses caras na internet e a influência veio disso, né? Aí eu comecei a ler uns livros que, o que você me indica? Eu vi o que eles falavam, assim. Eu não era próximo deles, não era amigo. Aí eu fui começar a ler uns livros, assim, eu falei, nossa, tanta coisa aqui, tanta vida. E fala comigo, e eu não sinto sozinho, e é tão interessante mesmo, não é chato, não é? Me diz uma coisa, amigo, me explica o que é o budismo no teu processo de entendimento da sociedade, do caos, desse momento, etc. Me ilumine, Renato. Ô Paulo, as coisas mais profundas do budismo são bem simples para mim, né? Eu não tenho muito entendimento assim ainda, né, do que seja, né? Nem sei dizer muito sobre, né? Eles têm uma questão que é muito diferente da cultura ocidental, que é contemplação, né? É um processo educacional. Por exemplo, nas universidades budistas tem filosofia e tal, tem vários estudos, e essa é uma ferramenta deles, que é contemplação. E a contemplação
não é de uma coisa misteriosa e secreta e complexa tal. Sei lá, meditação sobre impermanência, isso, né? Que é uma coisa que acho que difícil de alguém contestar, né? Esse fato, né? Da impermanência, né? Só que eles passam a vida inteira e diariamente, eles pensam nisso. E eles pensam, e disso vai abrindo leque, né? Vai abrindo leque, né? E eles vão questionando coisas por causa disso, né? Questionando emoções, assim, né? Que às vezes é coisa que a gente não faz, né? Sei lá, a emoção é impermanente. Ela tem um começo, tem um meio, um fim. Tipo, um meio é um modo de pensar. Mas a gente nunca pensa nisso. Quando a gente acha a emoção é a verdade última e ponto. E eles aplicam isso a tudo. E eu acho isso muito interessante, assim. Acho útil pensar assim. Porque as coisas ruins também são impermanentes, né? Elas não ficam, não tem uma coisa ruim para sempre. Vendo o caos atual, eu acho que ele vai passar mais rápido do que inicialmente eu achei. Assim. Como foi fotografar Elvira Vinha e como foi não fotografar João Gilberto Noll? Que são duas figuras grandes, né, marcas emblemáticas da sua geração. Dentro desse pequeno universo da literatura brasileira, foram dois gigantes, não foram? Foram. Eu acho os escritores uns artistas incríveis, assim. E eu tenho muita admiração, né? Eu fui... E a Elvira... Os escritores, eles são muito originais, assim, nas suas idiosincrasias, assim, né? E todo mundo... E quando, às vezes, eu fotografei a Elvira algumas vezes, e todo mundo falava que ela era difícil. Olha, se prepara, é difícil, uma pessoa difícil, não sei o que lá, se prepara, tal. Mas minha experiência com ela foi ótima. Foi muito boa, ela era muito carinhosa comigo, e ela gostava muito de conversar, gostava de conversar sobre fotografia. E aí eu conheci a obra dela, né? Eu conheci a obra dela, que é uma obra muito forte, é uma obra difícil, uma obra chata, que é interessantíssimo por isso, né? E louca, né? É uma voz muito forte, né? Eu acho isso... não é fácil de ler, né? Não é fácil de ler, você passa... Elvira não é fácil de ler. Você, não às vezes, as contemporâneas dela, você lê com muito fôlego, assim, você vai. Ela, você demora, assim, para pegar o ritmo da coisa. É difícil ler, Elvira. É difícil, mas é fantástico que ela fez isso. Que ela teve a coragem de fazer isso. Eu acho os livros dela uma obra de arte incrível, assim. A pessoa dela, que ela escreveu esse livro, é tão rica, sabe? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, pessoalmente, conversando, a gente é de um jeito e na foto é de outro jeito, né? Então, na foto você tem que tentar reunir alguns elementos, alguma coisa, né? Ela saía bem na foto. E ela era forte na foto. Aí eu tive a sorte nesses momentos que são muito breves, né, na fotografia, né? Eles passam, né? A pessoa muda, tal, né? Eu tive a sorte de, nesses momentos, captar, assim, de pegar essa foto que eu gosto muito, né? E ela é muito bonita, né? Ela era muito bonita, assim. Eu tenho uma lembrança, assim, de achar ela muito bonita. E o Noll realmente, assim, eu lembro de tentar várias vezes fotografar ele quando ele estava aqui em São Paulo, de falar com alguém que estava em contato, que também é uma pessoa que eu admiro muito, né, e eu queria muito ter fotografado ele. E eu tô lembrando, fazia tempo que eu não pensava nele, e eu adoro ele lendo as coisas dele, aquela voz, acho um negócio de louco. Foi uma pena, assim, queria muito ter encontrado ele. Queria ter encontrado, ele é legal. O legal é encontrar essas pessoas, né? A fotografia vira uma desculpa ali, tipo, sendo sincero, assim. Eu vou animado de encontrar eles, assim, aí, de passar um tempo, de passar 10 minutos, ou meia hora, ou uma hora.
essas coisas acabam sempre sendo desculpa, de certa forma, né? Eu acho que essas minhas invenções, Renato, e o André sabe disso melhor do que muita gente, é uma forma de eu sair, sabe, do meu cercadinho, do meu ego, sabe? Porque, no fundo, eu sou uma pessoa muito indiferente ao mundo. Quem me conhece sabe disso. Então, eu fico maquinando essas coisas para ter uma razão, cara, para chegar nas pessoas, encontrar. E hoje foi muito bonito isso, né, de chamar o André para conversar com você e com a Mariana, porque o André, ele é um forte parceiro meu, um grande parceiro meu de invenções, é um cara muito articulado e muito sensível. Estava me lembrando aqui, enquanto o Parada estava falando, Cardoso, que você sustentava muito tempo atrás que as palavras escritas iam desaparecer, que o mundo ia ser só símbolos e audiovisual e oralidades. E já que estamos falando de fotografia aqui, como é que você está com essa tese? Como é que está isso na sua cabeça hoje? Eu lembro que ali pelo começo dos anos 2000, ali entre, 2002 até 2005, mais ou menos, volta e meia me chamavam para fazer alguma palestra numa turma de faculdade de jornalismo ou de letras, e eu costumava ser muito pessimista, né? Falando que, olha, a palavra escrita está fadada ao fim mesmo, porque na época eu tinha lido um livro e tinha aprendido que a habilidade humana de ler tinha sido adaptada há 10 mil anos de uma habilidade humana de estar na floresta, por exemplo, e identificar determinados padrões de perigo, né? Por exemplo, o cara está no meio de uma savana e está ali um guepardo vindo, o cara consegue discernir, ou no meio de uma vegetação densa, uma cobra. Então era isso, era uma faculdade de observação, né, uma utilização do olho para isso, que foi depois adaptada para decodificar símbolos. Eu tinha essa provocação de fato, né, de achar principalmente que o livro ia sumir, que o livro seria substituído por outras narrativas. Em algumas medidas isso aconteceu, né, porque a gente vive numa sociedade muito mais visual, de fato. Se tu olhar mesmo a evolução da comunicação, né, os aplicativos mais populares hoje em dia são os mais visuais, né. Quem usa os de muito texto, em geral, são as pessoas mais velhas, inclusive mais velhas do que nós, né, que usam bastante Facebook, por exemplo, que é uma rede de texto, essencialmente. Volta e meia tem imagem, claro, mas a imagem frequentemente também tem texto. A galera do Zap Zap, né, a galera mais velha do Zap Zap que fica aí se desinformando, é texto, cara. Então, assim, os jovens não estão muito por isso. Os jovens estão pelo TikTok, os jovens estão pelas... como chama aquilo? Acho que é Femcam, não tenho bem certeza se é isso, que eu também já não sou mais tão jovem, né? Mas tem essas coisas é muito música e imagem, música e imagem. A própria música, nos últimos 30 anos, ela foi virando mais imagem. Quando eu comecei a ouvir música, era tudo na minha cabeça. Eu escutava um disco, eu tinha que imaginar quem é que estava cantando, evocava algumas imagens a partir daquelas letras e daquelas melodias. Só que quando eu cheguei na adolescência, já veio a MTV, que revolucionou, porque fundiu esses dois universos. Era imagem. E aí o videoclipe fez com que eu já não tivesse mais essa liberdade de imaginar. Eu imaginava dentro daqueles parâmetros definidos pelo vídeo da música. E isso foi se tornando uma coisa tão bizarra que, de repente, a música se reduziu a muito pouca coisa. A música pop, hoje em dia, ela é bem pobre nesse sentido, ela é bem simples, ela é muito direta, e o visual vende mais, funciona mais, comunica mais. Então, paralelamente a isso, existe um movimento muito forte de palavra escrita nos últimos anos, né? Especialmente nesse ano da pandemia, eu traduzo, eu sou tradutor atualmente. Tive muito trabalho esse ano e meio de pandemia. Eu pensei que eu ia ser cortado, que ia ser a primeira... Bom, vai acabar a economia informal, a economia criativa, isso aí vai ser destruído, vai ser soterrado pela pandemia e pelas coisas mais urgentes, mas não aconteceu. Aconteceu que teve uma demanda maior por todos os tipos de distração, né? E aí tem seriados na TV, e videogames, e cinema, e música, mas também tem a literatura. Teve uma certa redescoberta, de fato, né? E aí, a verdade, Paulo, é que eu não sei mais. Eu acho isso uma certa prova de evolução. Porque quanto mais certezas o cara tem, mais errado o cara tá, né? Quando eu tinha 25 anos de idade, eu tinha certeza, não, vai acabar o livro. Em 42 eu já acho, não sei. E aí também tem essa coisa que é a questão da regionalidade. A gente pensa no cenário brasileiro, e aí o cenário brasileiro é vender 5 mil livros, um livro é um troço estupendo, né? Quando eu conversei com o Marlon James, em 2017, ele estava aqui no Brasil, a gente estava trocando uma ideia, e ele me reclamou que o livro dele tinha ido muito, muito mal na Inglaterra.
só tinha vendido 100 mil exemplares. Aí, cara, quando tu começa a botar essas coisas em perspectiva, tu vê como é que eu vou falar de crise do livro, de crise da palavra escrita, se tem um cara reclamando de vender 100 mil exemplares num país que nem é o dele. Então, tem parâmetros e parâmetros, né? A literatura brasileira sempre foi uma coisa para muito poucos, né? Nunca foi uma coisa extremamente popular, não virou uma febre em momento algum do ponto de vista comercial, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque também te permite muita coisa. Eu não me lembro se foi Daniel Pelizar ou Daniel Galera que falou que é o melhor momento da história para escrever, porque ninguém está prestando atenção. Então, se ninguém está prestando atenção, se ninguém está te cobrando, as leis do mercado não importam, o que importa é realmente fazer o que tu quer, né? Até porque é isso, hoje em dia a gente tem a vantagem da autopublicação. E a autopublicação, em termos técnicos, ela está muito próxima da publicação por grandes editoras, por grandes casas editoriais, né? Difere um pouco o quanto de trabalho, de tempo tu vai ter que incluir no projeto. Mas, claro, numa editora tu não vai ter que fazer mais nada além de escrever o teu livro. E se tu vai fazer sozinho, tu vai ter que fazer tudo. Ou terceirizar muita coisa e vai ter que supervisionar, então é tudo, né? É tudo contigo. O homem banda. Mas, ainda assim, me parece o cenário preferível, né? Ainda acho que as narrativas visuais elas vão se tornar mais dominantes, como de fato elas já são, mas já hoje em dia tenho sérias dúvidas de que a narrativa escrita, né, que a palavra escrita vai desaparecer como de fato já achei um dia. Eu acho que nunca houve um momento em que o livro foi uma coisa tão potente e tão necessária e tão incrível como nos dias atuais, assim. Hoje, você parar e ler um livro é um presente que os escritores dão para as pessoas, é um negócio, eu ainda fico emocionado e chocado, assim, eu acho, e o formato, e, sei lá, por exemplo, o Paulo Scott, né, que está aqui, o último livro dele, eu não conseguiria ter o benefício, se a gente tem que tirar um benefício, eu não conseguiria ter um benefício que eu tive lendo o livro dele, se eu convivesse com ele, se eu conversasse 1000 horas com ele, sabe, eu sinto que é uma coisa tão especial, assim, que o escritor faz e disponibiliza, e eu acho hoje em dia o formato do livro, assim, incrível, ele não emite luz, ele não apita, ele não negocia, e eu acho hoje em dia ler muito revolucionário, assim, eu acho um negócio de louco, assim. Renato está falando fez esse elogio ao livro aí, eu acho, inclusive, que hoje em dia nós somos melhores leitores e leitoras do que nós éramos antes, assim, eu acho que, como Renato, já existiram momentos na minha vida em que eu li mais, mas, ao mesmo tempo, eu lia pouco. Por quê? Porque eu acho que eu estava lendo sem diversidade. Eu acho que hoje o mercado editorial brasileiro, o mercado editorial do mundo e tal, pelas discussões que têm acontecido, fizeram com que a gente lesse outras vozes, a gente conhecesse outras realidades. Então, hoje em dia, eu acho que a gente lê melhor do que lia há 10 anos atrás, sem sombra de dúvida. Sim, isso é muito recente, começou agora. Pois é, a gente consegue ler, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu estou fazendo uma curadoria de literatura para ela, né? Daí eu falei, você vai amar esse livro. Daí dei o Querida Combine, de Sayaka Murata, para ela. Aí ela pirou. Daí depois eu dei Fique Comigo, de Ayobami Adebayo, que é nigeriana. E então você vai conhecendo outros lugares, outras possibilidades. A relação, por exemplo, da maternidade nessa questão da Nigéria. A gente vai conhecendo os próprios escritoras negros brasileiros. Eu acho que tem um movimento de renovação e não só de renovação, mas também de resgate dessas vozes que não entraram para o mainstream brasileiro. Então, você tem essas edições importantes de livros de Lélia Gonzalez, por exemplo. Agora a gente vai ter uma edição de todos os livros de Luiz Gama, que eu acho que é muito importante. A gente tem literatura indígena. Quanto isso vai ser importante para tanta gente? Gente, é muito. E, assim, a gente teve aqui, de modo geral, há 2 episódios atrás, a gente teve a Mara Moira aqui, que está lançando um livro novo, e aí você vê o quanto a gente pode trazer de vozes maravilhosas para a gente conhecer. Então, nós somos, seguramente, eu me considero pelo menos milhões de vezes melhor leitora do que eu era antes, assim. Total, porque eu Mariana. acho que, assim, essa ignorância que a gente tinha de fora daquilo que Paulo chama do cercadinho da gente ali, né, do que a gente é, do que nossos amigos são,
do que está ali ao nosso redor, ou daquilo que está sendo publicado mais. Acho que essa febre de editoras pequenas fez um bem enorme também para a gente, porque aí a gente conhece um monte de gente. Claro que ainda existem vozes que a gente precisa se esforçar muito para encontrar, mas a gente já está mais disposto e mais disposta a fazer esse esforço do que estava antes, né? Para a gente entender o outro, né? E sair de um campo de simplificação extrema de tudo, né? Porque aí as mídias dominantes hoje em dia, elas são muito curtas e muito reativas, né? E parece que elas funcionam no embate, né? Não que o embate não seja importante, mas, né, para conseguir ver de uma maneira mais profunda, assim, eu acho que o livro é único nisso, assim. A gente entender a experiência do outro. Sim, e pode ser de um jeito leve também, sabe, Renato? Eu acredito demais na coisa de literatura ser mais... eu acho que quanto mais gente lê, para a gente é melhor, para o mundo é melhor. Então, sim, eu não acho que quem tem que ler é uma minoria letrada e, sabe, os iniciados, sabe, com o nariz empinado lá em cima, porque não é isso, sabe? Isso... E daí, sabe, a história está aí provando que isso não prestou, não deu certo, entendeu? Então, assim, eu acho também que é importante que todo mundo, leitor, escritor, todo mundo se envolva nisso também, de fazer isso. Bom, eu li um livro que eu gostei, sabe? Porra, velho, sabe por que eu não vou pensar em dar esse livro de presente para alguém? Ou vou pensar, por exemplo, sei lá, eu tenho uma amiga que tem um filho negro numa família que é majoritariamente branca. Essa criança, ela precisa ler livros que tenham personagens negras também para ele se sentir dentro do mundo. Eu acho que esse exercício de empatia é muito possível na literatura, nos livros em geral, né? E a gente tem como fazer alguma coisa. Todo mundo tem como. Eu não estou dizendo assim que todo mundo tem que escrever para que todo mundo entenda. E cada um escreve do jeito que quer, assim, senão o resto vai ficar cagando regra para os outros. Não quero, né? Mas assim, Mariana, eu acredito que a gente também pode isso. Um podcast sobre literatura é isso, sabe? Um livro é isso, sabe? E o livro é uma conversa incrível. É você encontrar uma pessoa e ter talvez a melhor conversa da sua vida. Perfeito, Renato. Essa coisa do encontro é realmente a síntese perfeita. O jornalista Mário Sérgio Conte fez uma pequena resenha sobre o livro O Sensual Adulto, e ele diz o seguinte: trocar os sapatênis por sandálias de borracha, usar camisas largonas com estampas de frutas tropicais, prender o cabelo no cocuruto, usar brinco e bermuda, gostar da banda que ninguém nunca ouviu, tudo isso é bacana, mas ficar só nisso é muito coió. Limitar-se a aderir ao mundo hipster das aparências, em vez de ler como recorrer de multas, é preciso mais. Dar uma de profundão, subir numa pedra para ver o pôr do sol na praia, e de lá voltar com atitude para satirizar as modinhas, para arrelhar a bolha dos que se acham, para rir dos modos de manada que se ocultam na pose metida dos criativos. Há que ser consciente e crítico. Esse é o trecho, então, de um texto maior que o Mário Sérgio Conte fez sobre o livro do André Tchernobyl. E esse tópico que você, Renato e Mariana desenvolveram foi muito bacana. Eu coloco a voz do André nesse contexto para problematizarmos e enriquecermos um pouco, porque já registrei isso publicamente. Eu trabalho com os textos do André como uma espécie de amostra de como você pode escrever de uma maneira singular e destemida, e é impressionante como nas oficinas de escrita literária aparece essa pergunta: mas eu preciso me preocupar em não ofender ninguém, em não tocar a sensibilidade de outras pessoas, como eu posso escrever sem me incomodar? Em resumo. E aí eu digo, poxa, se você vai escrever com essa preocupação, com esse temor, talvez seja melhor você avaliar se vale a pena escrever. André, fala um pouco para nós o que foi a escrita desse O Sensual Adulto e o que retorna para você nesse contexto de patrulha que está no ar.
O sensual, eu quis escrever ele da maneira o mais distante de mim possível. O livro é em terceira pessoa intencionalmente por isso. Eu quis trabalhar com vários temas que são delicados, vários níveis de preconceito. Como falar sobre um preconceito sem ser preconceituoso? No sentido de que é uma criação ficcional. O personagem vai cometer um machismo, uma homofobia, racismo. Como eu vou fazer isso? Eu vou mascarar? Essas coisas, se a gente não pensa nelas, elas desaparecem. Como que a gente faz com que elas desapareçam? A gente precisa primeiro pensar nelas, reconhecer que elas existem, né? E abordar elas, propor soluções. No mínimo, propor perguntas. Eu tinha a sensação, na época em que comecei a escrever ele, que estava se levantando diversas frontes de enfrentamento na sociedade brasileira, sobretudo, e não existia um real embate de ideias, existia muita raiva, muita briga, e muita acusação, e muita falta de disposição para o debate. Existia uma tentativa muito rápida de interditar os debates, ou de fugir deles, e eu pensei, cara, eu não sei se eu quero, porque eu acho que o debate, no mínimo, vai me mostrar que eu estou errado, se eu estou errado, então. Eu acredito nisso, então me mostra que eu estou errado. Ah, beleza, agora entendi que eu estou errado, mas não me agarrar nas minhas verdades como absolutas, como eu via acontecendo. Enfim, isso era em 2011, eu estava com 32 anos, eu tinha aquela cabeça, aquelas experiências, aquele mundo existia. Nesse processo de quase 10 anos, mudou muita coisa, né? O meu próprio entendimento dessas questões mudou, a minha própria tática de conversação e de debate, minhas expectativas mudaram, porque a sociedade se moldou e modificou. E vários avanços que foram feitos, eles não precisam mais continuar sendo martelados. A gente está num outro ponto para avançar mais. Enfim, então tem algumas questões, e as formas que eu abordei elas no livro, que me pareceram até que já envelheceram em 10 anos, um período muito curto, o que também é uma pista sobre a velocidade do nosso tempo, né, de como as coisas estão mudando rápido. Às vezes a gente pensa que não estão, parece que não, mas estão, né, e teve muita coisa nessa versão final, impressa do livro, que é diferente da versão de 2015. Eu cortei muita coisa, eu escrevi muita coisa, eu repensei muita coisa. As coisas básicas, elas continuam lá, porque o machismo, a homofobia, o racismo, isso continua existindo. O conflito vai sempre existir. Tem que se falar sobre isso. Tem que se encontrar soluções para, pelo menos, diminuir. Enfim, estamos falando muito em conceitos, né, e muito em entendimentos, e o quanto um livro também é uma obra em constante mutação. Eu tenho certeza que, eu conheço vários escritores, tenho vários amigos escritores que eles não gostam de reler livros de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, tem vergonha, e eu entendo, porque eu também já me peguei lendo livros, textos meus de 2000, de 2002, ali, e ficando corado, vermelho, né, com vergonha, escrevi isso aí. Que bom ter esse registro e essa reação, porque significa que eu evoluí também, né, mudei a minha forma de pensar. Essa questão toda do sensual ter sido um livro assim que tocou em várias feridas e tal, como escrever sem ter medo, meu principal foco era, eu não sou eu vou ser o contrário. Então, as situações que se apresentavam para os personagens, eu pensava, eu agiria dessa maneira, esse cara vai agir ao contrário. E fazendo isso, eu já acho que eu criava um território onde eu podia experimentar mais. E entregar isso para as pessoas e esperar a resposta delas é sempre muito bizarro, porque não tem muita certeza. E eu ouvi não de 9 editoras, né? E das editoras que se deram o trabalho de falar comigo, de fato, muitas me desrecomendaram, falaram, não, cara, isso aí vai ser ruim, não faz, não tenta. Mas eu pensava, cara, como assim, sabe? Eu tenho que tentar, eu tenho que ver se vai ser tão ruim mesmo, partindo do princípio que o leitor é uma pessoa minimamente disposta a conhecer outras realidades e a se desafiar. E eu penso muito na arte como uma coisa transformadora. Eu não acho que toda arte precise ser transformadora. A arte pode ser absolutamente tudo, porque ela não precisa ser absolutamente nada. Mas eu acho, a minha visão particular, eu gosto da arte que machuca, que mexe, que modifica, que te faz repensar preconceitos próprios e ideias próprias, que mexe contigo, né? Uma coisa que não é exatamente confortável. E aí eu disfarcei isso tudo dentro de uma camada de humor, porque o humor entra mais fácil, né? Ele permeia. Então ele tem isso, ele é um livro que tem várias críticas, tem vários questionamentos, tem várias reflexões, e ele tem também assim a intenção bem clara de não poupar ninguém. Então a melhor maneira que eu encontrei para não ofender ninguém foi ofendendo todo mundo.
claro que não deliberadamente ofendendo, né? Mas assim, tentando direcionar esse meu canhão de críticas para todos os lados, o máximo possível. E também os elogios possíveis, né? As redenções e os arcos narrativos que levam a personagens saírem de uma situação de subalternidade para, de repente, chefia. Isso acontece bastante ao longo do livro. Tem muitas inversões de expectativa também, que é um recurso que eu quis trabalhar muito porque me agrada demais ser surpreendido constantemente. Esse caráter errático do livro é muito interessante, né? Que dá essa liberdade de criação. Isso é muito legal, assim, né? Não é um cientista ali fazendo uma pesquisa, empiricismo, não é um sociólogo de formação, tal. É uma figura meio errática, falando com aquela voz dela, e isso é uma coisa única. Inventando um jeito novo de passar uma ideia ou uma sensação, e falando de um jeito diferente, que ele não sabe se vai funcionar, se ele não sabe que as pessoas vão entender, que ele às vezes não sabe o que está tentando fazer. Eu acho esse caráter errático, junto com a liberdade da literatura, único, assim. E é muito legal isso. Ele comentou, foi negado em sei lá, 10 editores, não sei o que lá. Eu recebi o livro e falei, pode ser muito ruim. E eu achei o livro fantástico. Eu li assim, li as 10 páginas, olha, tá bom aqui, mas talvez caia. E aí eu fui até o final, assim. E foi muito legal ser surpreendido por isso. Foi uma das grandes leituras da pandemia, voltando a dizer assim, porque eu fiquei muito feliz, que era um livro ótimo e eu adorei muito. Assim. E historicamente é bom ser negado, sabe? Pense aí, tem um disquinho do Beast Boys que eles colocaram lá na capinha lá, tipo a cartinha da negação e tá lá, me negaram, e tá lá o disco bombando hoje em dia, entendeu? Eu concordo muito com isso. Eu acho que se o André tivesse sido aceitado na primeira e publicado, seria um livro diferente, ele seria uma pessoa totalmente diferente e talvez menos interessante e com coisas menos interessantes para dizer. Tem uma coisa também nesse processo todo do meu livro, que como ele foi uma autopublicação, é um livro que, como eu fui rejeitado, no fim das contas, e eu resolvi fazer mesmo assim na base da teimosia e da egolatria, né, o cara vai lá e faz o livro mesmo assim. E aí, mas teve uma grande vantagem nesse processo, que é, eu fiz uma impressão de 500 livros, e vendi mais ou menos uns 400, porque outros também eu dei de presente, tenho aqui, enfim, uns 400. Eu tive que mandar livro por livro. Todo mundo que comprou um livro, comprou de mim. Teve que falar comigo. E para todas as pessoas que entraram em contato, eu abri uma porta. Olha, eu quero saber o que tu acha. E várias das pessoas realmente entraram em contato, né, e falaram para mim. Aí atingiu justamente um aspecto que eu achava fundamental, que era provocar o debate. E para quem está lendo o livro é muito bom, porque é muito raro ter a oportunidade de conversar com alguém que escreveu uma obra, né? Tipo, escreveu uma coisa. E era muito louco, porque assim, aconteceu na mesma medida. Gente que leu o livro entendeu uma coisa diferente, e gente que leu o livro entendeu exatamente o que eu tinha escrito, ou que eu achava que eu tinha escrito. E essas duas coisas são igualmente recompensadoras. Claro, se tu escreveu uma coisa com uma intenção X e o cara recebeu exatamente aquilo, que maravilha. Mas se o cara interpretou outra coisa, que legal também. Olha a possibilidade que tá. Não é uma coisa fechada de fato, é um diálogo. Ele vai multiplicar. Não é uma coisa, sai do A para o B e chega igual. Ela chega cheia de ruído, modifica. Então, tem muitos graus de recompensa que eu não teria se eu tivesse saído por uma grande editora. Então, no fim das contas, o projeto em si, de ter sido recusado, depois fazer por minha conta, e aí chegar nos leitores e ter a resposta deles, foi exatamente o que precisava. Para mim, valeu mais a pena do que se tivesse saído por uma editora. Lógico que eu não estou desprezando editoras, adoraria também ter saído por uma editora, claro, né? Teria poupado um monte de trabalho, teria sido uma coisa simbolicamente muito importante, mas não mais indispensável, né, no momento e contexto que vivemos. Então, tudo bem. Fiz recentemente a apresentação para uma das novas traduções do A Fazenda dos Bichos, né, A Revolução dos Bichos. Esse romance meio fábula, ele foi negado por várias editoras, dizendo que não era o momento de publicar aquele assunto. E uma coisa, segundo ponto, que faz eu te admirar muito, embora eu tenha lido a primeira versão do Sensual Adulto e tinha coisas ali que eu achava incríveis, e eu percebi que você deu uma atenuada, mas mesmo assim faz eu te admirar, que é o seguinte, André,
Tem pessoas homens brancos, héteros, que eu admiro profundamente, que me disseram o seguinte: pô, eu estava com o livro pronto, mas eu não vou lançar mais o livro, porque esse livro não vai mais ser aceito hoje. A personagem que eu criei, o arco narrativo, a linguagem vai ser mal lido hoje. Isso me gera uma frustração, cara. Eu fico pensando, poxa, velho, tem um nome que tu tem, sabe, para chegar aqui e aplicar essa de medo, sabe? Se você fosse um editor, um homem de negócios, mas você é um escritor falando da sua obra. Não recue, sabe? Eu acho muito ruim. Eu não publiquei o ano que eu vivi de literatura de graça. E repito, assim, eu publiquei porque eu vi que a literatura brasileira estava sendo contaminada por um bom mocismo irritante, complexo, que só aumentou. Então, eu fico pensando, caramba, isso é arte, isso é literatura. Então, de certa forma, no ponto 2, eu te digo, cara, parabéns pelo que você fez, sabe? E outra coisa que me parece importante, quando a gente fala dessa conjuntura que você acabou de colocar, eu acho que hoje o mundo tecnológico, ele possibilita uma aproximação de quem escreveu o trabalho, de quem lê, sabe que está em outro patamar. Então, esse é um processo bacana, né? Que eu fico imaginando que na sua escolha tenha sido ainda mais radical. Aí você fala e nós fechamos o bloco e vamos para o terceiro bloco, meu caro. Cara, eu sempre defendi muito uma descida de pedestal do escritor, né? Porque no Brasil, especialmente, se tem muito essa imagem assim, do escritor como uma coisa muito, né, distante, iluminada, perfeita. Aconteceu, por exemplo, quando eu comecei a traduzir, eu comecei traduzindo muito livro infantil, que são falsamente fáceis. Os livros infantis, na verdade, são muito difíceis de traduzir, né? Mas eu traduzia livro infantil, depois infanto-juvenil, que esses sim costumam ser um pouco mais simples. Depois eu comecei a traduzir uns livros mais adultos e tal. Mas nesse meio período, nesse meio termo, em algum momento apareceu o seguinte: eu começou a rolar no mundo editorial, no mercado, que eu estava escrevendo um livro. E aí várias vezes eu ouvia assim: a gente não está mais te passando tradução, porque não, agora tu é escritor, né? Agora tu não vai mais querer traduzir, que é uma coisa inferior, não sei o quê. Eu fiquei, cara, que coisa bizarra, né? Que percepção estranha. Mas era uma percepção muito real que rolava no mercado editorial, talvez até role até hoje, não sei. Mas eu sempre tentei deixar muito claro que não é essa questão, né? Que eu não tenho nada a ver uma coisa com a outra e eu não gosto do escritor nesse caráter, assim, muito destacado, muito iluminado. E eu vejo, assim, tratamento de várias outras pessoas também, quando ficam sabendo, não, o cara é escritor, uau, não sei o quê, como se fosse uma coisa muito sobrenatural, espetacular, tal. Eu, particularmente, não gosto, assim, nunca gostei dessa ideia. Sempre achei, por exemplo, que o meu desinteresse, por exemplo, por literatura no colégio tinha a ver com o fato dos caras me darem coisas muito avançadas quando eu tinha 14, 15 anos de idade. Material para adulto. Não só isso, mas, assim, sofisticação de linguagem, de ideias. Eu não tinha estofo para aquilo. É a mesma coisa, alguém que está sempre comendo cachorro-quente numa carrocinha na rua, tu levar esse cara, sei lá, num lugar de São Paulo qualquer aí, ou de qualquer lugar do mundo que tem um cachorro-quente que vai ter uma linguiça de cordeiro, o pão brioche, a mostarda de Dijon, não sei o quê, a pessoa vai achar uma merda, porque ela não conhece aquilo, é muito diferente. Ou seja, eu estou fazendo uma metáfora de cachorro-quente para falar de literatura, mas eu acho que serve para qualquer tipo de conhecimento. Tu tem que começar devagarinho. Se a criança começa lendo livros que falam sobre crianças, né, que tenha uma linguagem mais próxima dela, é inevitável, se ela vai se envolver com aquilo e ela vai evoluir para coisas mais complicadas, mais complexas, e o livro certo vai bater na cabeça dela na hora certa. Né? Não adianta nada eu ler Ulisses com 13 anos de idade, não adianta nada, né? Eu vou precisar de muita experiência de vida, né, e de leitura para chegar até lá. Mas eu sempre achei, na minha cabeça, que o meu projeto literário, ele tinha, se existe algum, ele tinha que estar focado para facilidade. Então, eu tentei escrever também o Sensual de uma maneira que ele pudesse ser lido por muita gente, que ele fosse um livro fácil de ler, que ele fosse um livro legível, só que, ao mesmo tempo, que ele tivesse ali conceitos difíceis de digerir. Com essa manifestação, a gente fecha o segundo bloco do podcast e vamos ao terceiro bloco, em que pensamos situações ou pessoas dos últimos dias que, chamando a nossa atenção, dariam boas personagens de romance ou conto brasileiro contemporâneo. Até! Podcast, de modo geral.
Hoje vamos começar por Mariana Paiva. Eu gostaria muito de escrever um personagem sobre o secretário de Cultura, o ministro de Cultura, que tinha sido um ator meio de meia tigela, assim, que de repente alçava esse cargo, e eu gostaria de escrever sobre isso, assim, um dia na vida dessa pessoa. Eu acho que seria bem interessante, assim. E essa ausência toda desse conhecimento e de saber o que está fazendo e de ser movido por outros interesses para além da cultura e de outras. Essa semana eu assisti a entrevista do Luciano Hang no Flow, que é esse podcast que bombou e foi Ciro Gomes. Eu comecei a assistir com a ida do Ciro Gomes lá. E aí eu sei que apareceu na minha timeline ali o Luciano Hang. E eu fiquei vendo, eu acho que eu teria esses dois meninos que fazem o Flow, sabe? Porque eu tinha uma outra impressão deles. Ali é totalmente negócio, né? Os caras estão aí para o negócio. E na interlocução com o Ciro Gomes, a impressão que eu tive é que os caras eram, sei lá, tinha uma sensibilidade maior, mas com o Luciano Hang, eu vi que, de fato, o negócio deles é business, sabe? Claro que eles têm algumas ponderações razoáveis, mas eles super aplaudiram a visão de mundo, sabe, do velho da Havan. Eu fiquei pensando, poxa, eles estão querendo um patrocínio da Havan, sabe? Qual é desses caras aplaudir dessa forma tão incondicional tudo que ele está dizendo, sabe? E, tipo, falando do funcionalismo público, falando da corrupção, naquele discurso, sabe, udenista bem clássico, assim, direita, extrema direita, né, que coloca esse discurso da moralidade que na prática não se sustenta. Então você vê que, além de ser uma discussão bem rebaixada ali que aqueles meninos propõem, mas eles têm um carisma muito interessante, você vê que a ponteira nunca desvia muito, assim, né? Renato? Eu acho que uma figura interessante é o poeta Oswaldo de Camargo. E o filho dele não tem umas posições parecidas com ele, assim, é uma posição bem diferente dele. E ele tem uma postura em relação a isso, como pai. E eu acho um personagem que teria um conto interessante sobre as questões atuais, sobre os embates, posicionamentos políticos tão extremos, mas ainda tem os pais, os filhos. Me veio à mente, só que isso eu acho que também é muita história de todas as famílias dos últimos tempos, né? Ótimo, eu acho ele uma pessoa muito, muito complexa, não é fácil lê-lo, e acho que não é tão simples ler essa relação entre ele e o filho dele, que revela muito do filho dele, mas revela muito dele também, sabe? Eu acho bem, bem interessante essa tua proposta. André? Até 2019, ou seja, até eu fazer 40 anos de idade, eu nunca tinha feito terapia. E durante algum tempo da minha vida, inclusive, eu resisti fortemente a essa ideia, né? Por conta de vários conceitos e preconceitos que a gente tem, que aprende ao longo da vida e tudo mais. Aí, com 40 anos de idade, achei que poderia ser interessante, né? Por várias situações que eu estava vivendo no momento também e tudo mais, comecei a fazer a terapia. Aí, logo em seguida veio a pandemia, né? Porque eu comecei a terapia em outubro de 2019 e em março de 2020 nós já estávamos trancados em casa, então comecei enfim, fazer terapia por Skype e tudo mais. E aí, cara, eu resolvi pesquisar um pouco sobre muitos aspectos da terapia, que na verdade, assim, eu simplesmente aceitei que era uma boa fazer terapia, mas eu não sei nada sobre a terapia, na verdade. Né? Eu, em geral, tenho uma postura de atacar muito as coisas que eu não conheço e tentar me informar o máximo possível. Um exemplo foi o próprio coronavírus e pandemia e vacinas. Eu comecei a me informar muito sobre isso, ler muito sobre isso, tentar ficar o mais educado possível sobre isso. E não fiz isso com a terapia. Uma das raras coisas na minha vida que eu não fiz, que eu não investiguei a fundo, que eu não fui ler, que eu não fui estudar, e de repente me deu esse estalo, cara, vou estudar. E aí eu me dei conta que eu não sabia muita coisa sobre a minha terapeuta. Então, lendo sobre terapia e tudo mais, e análise, que na verdade o que eu faço é uma análise, eu descobri que qualquer pessoa que quiser pode fazer um curso e se tornar uma psicanalista. E aí eu fiquei pensando, quem que me garante
que essa psicanalista que me atende aí agora há 2 anos é, de fato, uma psicanalista e não, digamos, uma atriz, qualquer pessoa tentando pregar uma peça em alguém. Agora, ela está me fazendo um bem. Eu tenho sentido várias melhorias na minha vida. De modo que eu acho uma personagem interessante, um psiquiatra. E um psiquiatra nesses moldes, ou não exatamente um psiquiatra, mas um analista nesses moldes. Um analista que tem essa aura de mistério. Eu procuro o nome da minha analista no Google, não tem nada sobre ela. Não tem uma foto, não tem nada. Quem me garante que essa pessoa é de verdade? Quem me garante que isso não é uma grande coisa elaborada? Como a gente vive num momento de desconfiar muito das verdades, de não ter muito certo o nosso pé na realidade, as autoridades mentem na cara dura, todos os tipos de autoridade, aí tu começa a questionar tudo, a tua realidade se torna muito frágil. Me parece um personagem muito interessante, no qual eu tenho, sinceramente, pensado bastante durante essa pandemia, a minha analista. Genial, como não poderia deixar de ser. Com isso, acabamos o nosso podcast, episódio 63. Agradeço demais, André, a tua generosidade de aceitar o convite. Fica no ar o convite para que em algum momento você seja nosso colunista convidado. Vamos conversar. Renato Parada, muito obrigado por ter aceito também. Mariana, obrigado, minha cara. Falamos na semana que vem. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima. Podcast, de modo geral. Sabe que eu tô com início de glaucoma, assim, sabe? E é impressionante o estrago que a luz faz, cara, quando tu tá com isso. E tem que passar o dia olhando pro computador, cara. Quando eu pego um livro, cara, sabe? Uma caneta e fico com a caneta e o troço lendo, assim, cara, é um prazer incalculável, assim. Eu não assisto uma distopia desde 2016. Eu não dou conta, não preciso. As pessoas dizem, você assistiu o Conto da Aya? Eu falei, pra quê? Pra que eu vou assistir Handmaid's Tale? Pra que eu preciso? Não preciso. Entende? Então, assim, quando a gente vai ouvindo as coisas, lendo as coisas, dá um negócio assim, né? Você fica, meu Deus, por que eu tô estudando? Porque, assim, você vai conversando com as pessoas. Não, porque minha opinião... Sabe, mas a gente tem uma coisa na Bahia que eu acho que devia valer muito para o país todo. Na verdade, devia até ter escrito na bandeira isso. Deixa o prego que o martelo chama.